Olá, participantes do curso de tabagismo na Atenção Básica. Hoje nós estamos no nosso último dia. O meu nome é Otto, eu sou médico de saúde da família, atuo aqui no município de Rondonópolis e também sou professor do curso de medicina da UFR. Bom, hoje nós iremos falar de como a equipe de saúde deve conduzir o grupo terapêutico. Bom, primeiro nós devemos formar o grupo. Então, devemos escolher o candidato, né? Na verdade, a formação, as escolhas dos coordenadores, preparação da equipe deve vir antes. Mas a escolha do candidato, nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Eu coloquei ela aqui à frente. Então, devemos escolher os coordenadores, que devem ser de nível superior, mas outros membros da equipe devem participar também. Seriam 2 coordenadores, de preferência o médico da unidade e a enfermeira da unidade, para que conduzam o grupo, né? Preparar a equipe, né, da saúde da família, porque é muito importante a participação de toda a equipe, tanto na captação dos candidatos, como também para depois trazer a demanda desses participantes, né, atuais do grupo mesmo. O local de realização do grupo. Nem sempre o posto de saúde ele tem uma área física que consegue receber é, todos os membros do grupo. Então, às vezes, vai ter que, na própria comunidade, achar um local, uma escola, uma igreja, que consiga realizar esses grupos e que vai ter a disponibilidade para receber esses grupos. Qual o melhor horário para realizar esses grupos? Nem sempre a gente consegue realizar esses grupos no horário de funcionamento, né, de 7 às 11 e de 13 às 17 horas. Porque, às vezes, muitos dos participantes, eles trabalham e fica inviável. Então, às vezes, a gente pode fazer um horário mais tarde, começando a partir das 18 horas. Isso tudo vai ser de acordo com a realidade local. E quanto tempo que a gente precisa disponibilizar na agenda para a realização desses grupos. Isso eu também vou falar um pouquinho mais, né, de como que é a estrutura do grupo, como que funciona. Então, mais na frente, a gente vai saber qual o tempo que é preciso para realizar. Bom, então vamos falar da escolha do candidato. A escolha do candidato é muito importante, porque nem todo mundo que fuma ele está apto para participar do grupo, por vários motivos. O principal é a pessoa, às vezes, ela não está na hora, ou não está no momento certo de parar de fumar. Porque, às vezes, ela está passando por uma dificuldade, ele, o possível candidato perdeu o emprego, se separou, então está numa fase muito conturbada da vida dele e ele não pensa em parar de fumar agora. Às vezes, alguém fala, não, tem um grupo, você vai lá, e às vezes a gente percebe que esse candidato não está no momento certo. Não que ele nunca vá parar de fumar, mas às vezes adiando uns 2 meses o início do tratamento para ele parar de fumar, vai ser bom para ele, vai evitar frustrações e tudo mais. Então, a escolha do candidato é muito importante, né? Porque tem estágios de mudança, né? Tem a fase pré-contemplativa, onde nessas fases, as pessoas, ao serem questionadas, elas negam a intenção de parar de fumar nos próximos 6 meses, né? Elas têm consciência dos malefícios do fumo, mas eles não pensam em parar de fumar no momento. Em frente a um candidato, ou mesmo um paciente, um consultório, que está nessa fase, é muito importante a gente salientar os malefícios do cigarro e tentar que ele mude de fase, né?
ele passa por uma fase contemplativa, né? Que nesses, os candidatos, né, ou os pacientes, eles respondem que sim, que gostariam de parar de fumar nos próximos 6 meses. Eles pensam nessa possibilidade, mas ainda encontram uma enorme dificuldade de parar de fumar, né? Eles sentem que o cigarro, né, sentem uma ambivalência com o cigarro. Quer dizer, eles têm um sentimento de uma perda intensa, tem medo de ficar sem o cigarro, tem medo de não conseguir, de tentar parar e não conseguir parar de fumar. Então, essa fase ela é melhor do que que a pré-contemplativa, mas ainda o candidato ainda não está certo do que é parar de fumar. Nessa fase, que vai encontrar a maioria dos candidatos. E não necessariamente eles irão ter insucesso no grupo, porque a maioria eles se encaixam nessa fase, mas durante o grupo você vai estimulá-lo, né, a se engajar, né, na parada de fumar. E tem esse estágio, que é a preparação para a ação, né, que os fumantes passam a tomar atitudes para tentar parar de fumar. Eles já tentaram reduzir o número de cigarros, trocaram de marca para uma mais fraca, eles tentam ficar algumas horas ou então alguns dias sem fumar e estão procurando algum tipo de ajuda. Também existem muitos pacientes que procuram, né, muitos futuros candidatos para o grupo que estão nessa fase, que eles já estão prontos, decididos, querem mesmo parar de fumar e precisa de um empurrãozinho, ou já tentou parar de fumar, mas não conseguiu, porque ainda tem uma dependência muito grande do cigarro. Bom, a fase de ação. Essa fase, aí já não é mais o candidato, e sim de um participante do grupo. Ele já enfrenta a abstinência, decide parar totalmente com o consumo de cigarros, e a sua duração costuma ser de umas 2 a 4 semanas. Essa fase ela é muito importante que ele seja estimulado para ele continuar no propósito dele de parar de fumar. E aqui o último estágio, que é a fase de manutenção. Aqui já passou os períodos de abstinência, ainda o participante ele continua com o risco de recaída, né? Mas ele está num processo de adaptação, né? E aprendendo a viver sem fumar. É muito comum a pessoa ficar sem fumar 5, 6 meses, até 1 ano, e de repente voltar a fumar. E isso tudo tem que ser tratado nos grupos para a pessoa evitar os gatilhos que levam ela a voltar ao vício. Bom, após você analisar essas fases dos candidatos, você deve passar por uma avaliação individual. Cada candidato, apesar dele estar participando de um grupo, o tratamento dele é individualizado. Ele tem que passar por uma avaliação individual para saber quais comorbidades esse candidato tem, se ele usa algum medicamento, se ele tem alguma contraindicação para o tratamento medicamentoso proposto, e assim, avaliando ele individualmente, achar um melhor tratamento para ele. Para ajudar nesse processo, né, existe um questionário com algumas perguntas sobre os hábitos, né, e sobre a saúde do paciente. Então, ele deve passar por uma avaliação, é feito o uso desse questionário, e aí vai poder ter uma avaliação bastante individualizada. E agora nós vamos começar mesmo a estrutura de como que é que funciona o grupo, né?
Bom, o grupo funciona em 4 sessões, né? Cada sessão é sobre um tema diferente, mas elas têm uma estrutura bastante parecida. Eu vou descrever aqui como que é a estrutura do primeiro grupo, que aí vocês podem replicar isso nos serviços de vocês e vamos depois explicar cada uma mais rapidamente das outras 3 sessões. Bom, os objetivos, né? O programa ele é destinado a ajudar os participantes, né, a deixarem de fumar. A gente tem que fornecer bastante informação para eles e as estratégias que eles vão fazer, né, para direcionar os próprios esforços de cada um no sentido de parar de fumar. Consiste em uma abordagem ativa e pragmática, né, em que os participantes são incentivados a aplicar o que aprenderem no programa em outros aspectos da vida também. A mudança ela começa no parar de fumar, mas durante o grupo vai ter mudanças no estilo de vida como um todo. Vai ser necessário estimular o participante a mudar de estilo de vida no sentido de começar a iniciar uma atividade física, a melhorar a alimentação para evitar que troque o cigarro por alimento e a pessoa tende a desenvolver uma obesidade e assim sucessivamente. Bom, como que é a estrutura do programa? O programa consiste em 4 sessões, né? Como foi mostrado no outro slide, os 4 livros, né? É um grupo de 10 a 15 pessoas e funciona com 1h30, uma vez por semana, e semanas consecutivas, por 4 semanas. Por que essa duração, apenas 4 semanas? Será que isso é necessário? Seria necessário um período maior? Ou às vezes uma abordagem menor seria eficiente? Bom, quando um paciente entra no consultório e ele fala que é tabagismo, fala que é tabagista, sempre o médico, a enfermeira fala, seria melhor você parar de fumar. E isso é uma abordagem bem simples. Por mais que você só dê esse conselho, seria bom você parar de fumar, ou que você gaste um pouquinho, uns 5 a 10 minutos na consulta, alguns poucos pacientes irão realmente pensar sobre isso e acabar largando o cigarro. Porém, a maioria não é eficiente, né? É um período muito rápido. Mas então, por que não leva mais sessões? Fique 2 meses, 3 meses, 5 meses acompanhando esse paciente, né? Porque viu-se que 4 semanas é o tempo ideal para a pessoa parar de fumar. Mais do que isso, não vai trazer maiores benefícios. Então, um grupo, 4 encontros já é o suficiente para a grande maioria obter sucesso. O grupo ele tem uma programação básica que deve ser mantida, mas a condução do grupo, né, pelos coordenadores, ela pode haver uma flexibilidade, dependendo da interação do grupo. Às vezes pode ter uns períodos 1h30, às vezes dependendo da participação do grupo, 1h30 vai ser muito, e dependendo, 1h30 vai ser pouco. Cada um vai ter que ter sensibilidade para saber se precisa de mais tempo, de menos tempo, porque tem grupos que as pessoas falam mais, tem grupos que as pessoas falam menos, e assim os encontros podem ser mais demorados, com maior discussão, ou ver um filme, fazer uma outra atividade assim. Então, isso pode variar. Bom, e o coordenador, né? O coordenador ele é responsável por manter todos os participantes envolvidos no processo. Ele deve estar sempre envolvido nas discussões do grupo e familiarizar com o conteúdo do programa, pois ele vai conduzir a parte teórica
e realizar as exposições sobre o tabagismo e os métodos de parar de fumar. Ele tem que ter uma sensibilidade muito grande, né, o coordenador do grupo, porque ele tem que saber conduzir, né? Tem pessoas que querem falar mais, pessoas que quase não falam, então ele tem que ir dosando isso, né? E, e tem pessoas que se lidam melhor com isso, tem pessoas que não conseguem lidar muito bem com isso, mas à medida que vai passando, né, um grupo, o primeiro grupo, o segundo, o terceiro, quarto grupo, isso vai ficando muito natural, essa condução, e a pessoa já vai conhecer bem o conteúdo, já vai conhecer todas as pegadinhas, aquela pessoa que fala mais, vai conseguir interrompê-la, claro, de maneira educada, né? E tudo, falando, não, é, nós queremos ouvir também o que o fulano tem a falar, vamos deixar ele falar um pouquinho, e aí vai conduzindo o grupo dessa maneira. Bom, como que são a estrutura do grupo, né? A estrutura do grupo, então, seria essa, né? Os coordenadores e os participantes para conduzir o grupo. E o grupo tem algumas regras, né? Essas regras também são maleáveis, cada um pode mudar uma coisa ou outra dependendo da realidade. Uma das regras que são preconizadas seria que a pessoa que participar, ela tem que participar para continuar de todos os encontros. São apenas 4 encontros e a pessoa não pode faltar um ou 2 encontros. Se ela já falta um encontro, ela já vai perdendo muitas coisas. Então, a regra geral seria: a pessoa foi no primeiro encontro, no segundo ela faltou, você já desligaria ela do grupo. Só que isso é muito, muito relativo, né? Às vezes você pode passar individualmente para essa pessoa o que foi mostrado e o que aquela sessão daquele determinado, aquela sessão que o participante faltou, o que tinha, você faz uma sessão mais rápida, individualizada para ela, para passar, para não perder. Porque às vezes perdendo esse participante, ele só vai regressar muitos anos depois. E isso vai trazer prejuízo para ele. Mas a regra você pode determinar. Outra coisa que é muito importante é a gente esclarecer que é um grupo que que é fechado e que as coisas que são discutidas ali devem ser mantidas em sigilo, né? Deixar isso bem claro no primeiro dia, para a pessoa que está lá, ela se sentir que ela pode se abrir, né? Porque cada um vai contar a sua história, como que ele começou a fumar, às vezes eles contam que aconteceu alguma coisa ruim para ela, fez com que ela fumasse mais, e isso, a pessoa sabendo que esse grupo tem um sigilo, tem uma ética dentro desse grupo, ela vai ficar mais à vontade de contar essas histórias e se abrir. E isso é muito importante para o sucesso de todo mundo. Bom, e a estrutura do grupo, né? A estrutura seria, inicialmente, uma atenção individual, onde o coordenador, né, ou que está coordenando uma das sessões, vai falar com cada um, né, individualmente. Olá, fulano, tudo bem? Como que foi essa semana? Você conseguiu parar de fumar? Você já diminuiu? Iniciou uma atividade física? Começou a fazer uma caminhada? Se sentiu melhor? Menos falta de ar? Está tossindo mais? Está tossindo menos? E vai perguntando para cada um vai falando, né, do grupo, vai falando 2, 3 minutos como que foi a semana dele. No primeiro encontro é um pouquinho diferente, porque no primeiro encontro as pessoas ainda não se conhecem. Então essa tensão individual é mais conduzida pelo coordenador mesmo. Logo depois, no duração de aproximadamente também 25 minutos,
tem as estratégias e informações. Aqui, cada sessão é uma informação diferente. Numa sessão você vai falar os malefícios do cigarro, o que ele causa, que tipos de doenças que ele pode provocar, né? E numa outra sessão falar sobre a síndrome de abstinência, o que é isso, o que a pessoa sente, por que é provocada. Falar dos componentes do cigarro, sobre a nicotina, sobre o alcatrão, que malefícios que eles fazem para o organismo. A pessoa que vai entender por que ela fuma, como que funciona a, a, a indústria tabagista no país, e o que a pessoa, como propagandas, como mensagens subliminares para a pessoa não parar de fumar. Aqui ela vai entender isso, ter acesso a essas informações. O coordenador é responsável por passar essas informações. E depois vai ter uma revisão e discussão, onde cada participante, aqui funciona mais meio que um agregado ao outro, né? À medida que você vai passando informação, gera uma discussão, e aí você vai nesse tempo aí, você vai expondo o que seria naquele grupo, né? Vai mostrar quais são as estratégias para a pessoa parar de fumar, se ela pode lançar mão de algum medicamento ou não, e etc. E a revisão e discussão, né? Como eu falei, já vai funcionando mais ou menos junto aí, e aí seria sobre a pessoa discutir, alguma dúvida, se ela entendeu direito, e tudo isso, né? E depois, por último, tem tarefas, né? Tem algumas tarefas que cada encontro vai ter para a pessoa realizar, né? Ela vai ter que... Desculpa, tá passando uma moto aqui. Ela vai ter que falar sobre o como que ela se sente, por que ela quer parar de fumar, por que ela quer continuar fumando, e assim vai. Nós vamos exemplificar tudo aqui na primeira sessão. Então, vamos começar aqui com a atenção individual. Cada sessão, exceto na primeira, como eu havia falado, né, realiza perguntas e estimula a troca de experiências. Em geral, os participantes ficam ansiosos para falar. Como eu falei, tem gente que quer falar mais, tem gente que quer falar menos. Você vai ter que estimular uma pessoa e, às vezes, frear algum participante que está mais ansioso para falar, porque cada um quer contar a sua história, como que ele foi que começou a fumar, e etc. Então, no primeiro dia, você faz algumas perguntas para ele, né? No início das sessões, né? Como que você se sente hoje em relação à semana passada? Se tem alguém que estava muito em dúvida sobre o sucesso, que já tentou alguma vez, que não conseguiu parar de fumar numa tentativa anterior, você pode falar como que você está achando, está mais fácil do que você esperava, está mais difícil, né? Dessa vez está tendo diferente das tentativas anteriores de parar de fumar, ou não, né? E aí você vai falando, né? E conduzindo assim a atenção individual, né? As estratégias e informações, aqui é a parte de exposição, como eu havia falado, né? Material sobre tabagismo, apresentar de maneira fácil, simples e direta, né? O público ele é bem diversificado, então tem que passar de uma maneira que todo mundo possa compreender, né? Usar aqui fica dependendo do recurso da unidade, né? E também da habilidade do coordenador, né? Do acesso a ele a materiais de audiovisual. Às vezes você vai passar as informações num, projetando, né? Fotos e texto, e como se fosse uma aula expositiva mesmo. Ou então você vai só conversando sobre cada assunto, né? Porque isso vai depender muito do recurso da unidade, né? E como
como que cada um tem mais ou menos acesso a esse material. Bom, a revisão e a discussão. É a hora de sanar as dúvidas que aparecem, né, na etapa anterior, você passou alguma coisa, eu quero nicotina, né, como que é a parada gradual mesmo, não entendi direito, né, explica novamente, né, essa síndrome de abstinência aí todo mundo sente, algumas pessoas sentem, outras não, e vão surgindo as perguntas e aqui vai falando. Como eu falei, às vezes as duas partes elas se confundem porque nem sempre a pessoa espera falar tudo para depois fazer as perguntas. Então, as perguntas e as dúvidas vão surgindo à medida que a pessoa vai tendo acesso àquela informação. Aí ela vai poder parar e falar, eu não entendi isso direito, explica novamente, como assim, o que está acontecendo, né? E assim por diante. Né? E as tarefas, né, a fase que divide em pedir para os participantes, vão ler o material, né, o manual do participante, e fazer a tarefa que o material propõe. Bom, esses são cada manual do participante, né, nas sessões, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E agora nós vamos fazer o roteiro do primeiro dia, como se fosse o primeiro encontro, né? O primeiro encontro, o título é Entendendo por que se fuma, como isso afeta a saúde, né? E tem esse roteirinho, esse roteiro ele se apresenta assim em todas as sessões, e aí nós vamos falar aqui sobre a primeira. Bom, inicialmente com atenção individual, né? Como é um grupo novo que está sendo formado, cada um vai se apresentar ao grupo, né? Apresentar o manual, o programa, promover as apresentações individuais, cada um vai falar, formular as perguntas básicas, né? São quanto cigarro você fuma, se você fuma logo ao acordar ou não, e assim você vai conduzindo, né? Anunciar o objetivo da sessão 1, que é entender por que se fuma e como isso afeta a minha saúde, e descrever os aspectos do tabagismo, né? E também descrever a ambivalência. Esse seria o objetivo da primeira sessão, né? Então, a primeira sessão tem essa fase de atenção individual, e como eu falei, você vai solicitar a cada participante que ele responda essas perguntas. Quando você está apresentando, olá, tudo bem? O meu nome é Otto, eu sou coordenador aqui do grupo. E a senhora, como que chama? Ah, meu nome é Maria. Olá, dona Maria, tudo bem? Quanto que a senhora fuma? Pode fazer algumas perguntas para ela e tudo. Ah, eu fumo 20 cigarros por dia. Ok, o que faz você fumar mais? Quando eu estou um pouco estressada, quando estou muito ansiosa, eu fumo mais. Tá, qual que é o obstáculo mais difícil para você parar de fumar? Que varia muito as respostas. Às vezes a pessoa fala que é porque não dá conta, que a vida é muito estressante, que é porque o companheiro também fuma, então ela já tentou parar de fumar, mas o companheiro continuava fumando, e isso dificulta bastante a parar de fumar. E aí, quanto tempo depois que a pessoa levanta que ela acende o primeiro cigarro? Aqui também vai variar muito a resposta. Tem gente que fala que não, que espera sair de casa, que sai para o trabalho, vai fumando depois que vai para o trabalho. Tem gente que fala que a primeira coisa que faz assim que acorda, já deixa um cigarro ao lado da cama para já acender. E tem gente que fala que acorda de madrugada para fumar, que tem necessidade de acordar para acender um cigarro. Bom, aí vamos descrever a ambivalência. O que seria ambivalência? A ambivalência seria que o cigarro, ele, ele, ele tem horas que ele é um herói. Por quê? Porque ele é um companheiro, ele
quando a pessoa está sozinha, ela para de fumar. Quando ela está se sentindo com falta de concentração, ela fuma, aquilo melhora. Quando está muito estressado, fuma, aquilo acalma. Então, o cigarro é visto como um herói. E, às vezes, ele é visto como um vilão, né? Porque ele, ele causa mal à saúde, a pessoa está tossindo muito, aquilo ali está levando também a um gasto, né? Um custo para a pessoa. Então, tem várias coisas que o cigarro, a pessoa gosta de fumar, ela sente prazer, se sente bem fumando, e também, outras horas, ela se sente ruim, se sente tanto na questão física como na questão psicológica. E isso é uma dificuldade muito, muito grande de parar de fumar. O cigarro, ele é uma relação, né, como se fosse uma relação amorosa, mas uma relação tóxica, né, abusiva. Então, apesar da pessoa gostar de fumar, ela se sente mal por fumar. Então, isso é muito ambivalente. A pessoa compreendendo isso, que o cigarro tem coisas boas para ela, mas tem coisas ruins, ela consegue ver por que ela não está parando de fumar, por que ela continua fumando, né? Então, aqui tem um exercício que a pessoa fala, por que eu desejo fumar? Por que eu desejo parar de fumar? E aí ela vai colocando em cada coluna o porquê que ela fuma, por que ela gosta de fumar, por que ela quer parar de fumar. Às vezes, ela vai chegar a uma conclusão aí, se ela continua ou não fumando, né? Bom, e também tem uns testes que aí vai fazendo junto com, cada, com cada participante. Então, começa a fazer. É muito difícil para você ficar 12 horas sem fumar? Se a pessoa responder, responde sim ou não. Você tem um desejo intenso, compulsivo, uma fissura por cigarros? Ficar algum tempo sem fumar, dá aquela vontade louca de acender um cigarro? Você sente necessidade de fumar pelo menos um certo número de cigarros por dia? Tipo assim, a pessoa está com 5 cigarros no maço de cigarro e, e ela tem que já comprar, porque ela sabe que se for só aqueles 5 ali, não vai dar para esse dia, ela não pode esperar o outro dia para comprar um cigarro, ela tem que sair e comprar, porque aqueles 5 vai ser um número muito pequeno. Bom, essas 3 primeiras perguntas, se a pessoa responder mais sim do que não, significa que ela tem uma dependência química do cigarro, né? Essa dependência varia de um fumante para outro, né? Porque a nicotina é absorvida pela corrente sanguínea através dos pulmões e atinge o sistema nervoso central através dos receptores nicotínicos. Vai estimular a liberação de substâncias neurotransmissoras, né, que produz uma sensação de tranquilidade, de bem-estar, de recompensa, a pessoa vai se sentir bem, né? E aí vai reforçar mais ainda o tabagista a querer voltar a fumar. Né? E quando a pessoa fica algum tempo sem fumar, né, essa falta da nicotina produz umas sensações desagradáveis, né? Que é a síndrome de abstinência, uma falta de concentração, sudorese, tremores, a pessoa se sente mal fisicamente. Então ela fuma, ela se sente mais tranquila, o corpo dela relaxa, ela se sente melhor. Então isso faz com que a pessoa fume mais e mais. A pessoa que responde sim, a maioria dessas 3 primeiras perguntas, ela tem uma dependência química muito grande do cigarro. E isso vai ser determinante também para o próprio tratamento, né? Bom, então continuando o teste, né? A pergunta número 4. Você frequentemente se encontra fumando sem ter percebido que havia acendido um cigarro? A pessoa está distraída lá, acende o cigarro, o cigarro está aceso aqui, eu fumei e nem vi. Você associa o ato de fumar com outros comportamentos, tais como tomar café ou falar ao telefone, né? A pessoa ela está aguardando um ônibus, ela tem que acender o cigarro. Mesmo que o ônibus chegue, ela tem que jogar fora. A pessoa está fazendo um trabalho intelectual, está digitando alguma coisa, ela tem que acender um cigarro. Ela vai beber um copo de cerveja, tem que estar com um cigarro também aceso. Um café, a mesma coisa. E por aí vai, né? Se ela responder sim ou não.
E você já passou, por um acaso, um dia inteiro sem fumar, a pessoa estava muito ocupada, estava com muita atarefada e nem lembrou de acender um cigarro. Bom, se a pessoa responde mais sim do que não a essas perguntas, significa que ela tem um condicionamento, né? Ela associa o ato de fumar com outro comportamento, né? Até rituais. Então, a pessoa fala, não, é tradicional, eu tenho que fazer isso. Eu estou dirigindo, eu tenho que acender um cigarro, porque senão está faltando alguma coisa. Ela nem tinha necessidade mesmo de fumar, mas ela está condicionada a fumar de um ato para o outro. Aí é importante a pessoa determinar isso, porque se ela tem esses condicionamentos, né, ela vai ter que ficar bem atenta na hora que for fazer essas coisas que são gatilhos para ela acender um cigarro. Bom, continuando aqui é o teste, né? Você fuma mais depois de uma discussão com alguém? Fumar para você é um dos prazeres mais importantes da vida, né? O pensamento de nunca mais fumar o torna infeliz. Isso aqui a pessoa às vezes fala assim, não, eu prefiro ficar sem morrer a deixar de fumar. Eu quero fumar até no caixão, né? Muita gente fala isso. A fumar tá te matando, não tem problema, eu morro feliz, porque o cigarro é a melhor coisa que tem na vida. Então, a pessoa que tem esse prazer imenso em fumar, ela tem uma dependência psicológica do cigarro, né? O cigarro, ele gera mesmo, né, a nicotina, essa sensação de recompensa, mas a pessoa tá usando muito mais do que isso, tá sendo uma bengala para ela, tá sendo um apoio, né? É um amigo, apesar de ser amigo da onça, é um amigo que está ali para todas as horas, né? Bem à mão dele, é só ele tá deprimido, tá bravo, tá estressado, ele acende o cigarro, ele relaxa e a vida dele se torna melhor. Então ele tem uma dependência psicológica, tem que trabalhar isso bastante na pessoa. Bem, então continuando, né, as estratégias e informações. Aí vai descrever os prejuízos à saúde provocados pelo tabagismo, né, e também descrever as estratégias para deixar de fumar. Entre as estratégias para deixar de fumar, no material existem dois tipos: a maneira abrupta e a maneira gradual, né? Entre a maneira gradual, ela é subdividida em dois tipos: a redução e o adiamento. Aí eu vou falando sobre cada uma mais à frente, né? Sobre o tabagismo, prejuízo da saúde, né? Nesse primeiro contato, o coordenador ele deve fazer uma palestra abrangendo o tema do tabagismo, né? Como eu falei, por volta de 20, 25 minutos, com material audiovisual ou não, só falando mesmo, ou faz um pôster, né? Alguma coisa assim, dependendo do que está disponível na unidade. E aí vai falar uma palestra sobre tabagismo. Né? No manual do coordenador, ele vai ter uma discussão sobre nicotina, alcatrão e CO2. Mas pode complementar com outras coisas também, né? Aí fica a critério de cada um. Dependendo de como que está a condução, como que os participantes estão recebendo essas informações, você pode dar um pouquinho mais de informação, um pouquinho menos de informação. Associar, né, temas como doenças associadas com tabagismo, né, e outros assuntos aí. Bom, e aí, depois que falar disso, você vai descrever as formas de parada. Como teve anteriormente, a parada abrupta. A parada abrupta é muito fácil de entender. A pessoa, ela fuma 1 maço, 2 maços de cigarros por dia, e ela decidiu parar de fumar no dia 20. Então, até o dia 19, ela vai fumar normalmente. A partir do dia 20, ela já não fuma cigarro nenhum. É um método mais eficaz. Você tem que falar que existe também os outros métodos também levam ao sucesso, mas que a parada abrupta ele é mais eficaz nesse sentido, né? A pessoa está fumando a partir do dia que ela decidiu, né? Que ela determinou para a parada, ela não fuma mais. Bom, e a parada gradual? Como eu falei, existem 2 tipos de parada gradual, né? Na parada gradual, a pessoa vai diminuindo gradativamente a quantidade de cigarros que ela fuma por dia.
né? Então, tem a redução, que a pessoa vai reduzindo o número de cigarros que ela fuma todo dia. Vamos supor, a pessoa fuma 30 cigarros, né? Então, ela fuma 30 cigarros normalmente. No dia que ela decidir parar de fumar, ela vai começar a reduzir o número de cigarros. Vai reduzindo de 5 em 5 cigarros até o dia que ela não vai fumar mais, né? Ela separa aqueles cigarros ali e só pode fumar naquele dia. Ela vai distribuir os cigarros no dia de acordo com o que ela determinar, né? Porém, no primeiro dia, ela está fumando 30 cigarros, a partir do segundo dia, 25, terceiro dia, 20, quarto dia, 5, quinto dia, ela fuma 10, no sexto dia, 5, no sétimo dia, ela já não fuma mais. Bom, essa é a redução. Como seria o adiamento? O adiamento, você começa a adiar o primeiro cigarro. Né? Se você já acorda e acende um cigarro, 7 horas da manhã, você passará a não acender esse cigarro às 7 horas da manhã. E vai adiando gradativamente, de 2 em 2 horas, até chegar um dia que você não fuma mais. Nesse método, você não precisa contar os cigarros, porque gradativamente vai reduzindo o número de cigarros, porque vai ter menos tempo para você fumar. Então, começaria o primeiro dia a partir das 9 da manhã, e assim vai adiando de 2 em 2 horas por dia. Né? No segundo dia, começa a fumar o primeiro cigarro às 11 da manhã, no terceiro às 13, no quarto dia às 15, no quinto dia às 17, no sexto dia às 19, no sétimo dia a pessoa já não fuma mais. Bom, a revisão e discussão, como eu falei aqui, ela pode ser feita junto, né, com as outras coisas, né, a breve revisão do material descrito, né, e estimular o debate, né, ouvir as perguntas. Se ninguém está falando nada, aí você faz umas perguntas, e aí, o que você achou disso, né? O que você entendeu sobre nicotina? Ficou alguma coisa confusa? Você compreendeu mesmo os métodos de parar de fumar? Tem alguma dúvida? Se ninguém falar nada, né? Mas nessa hora surgem muitas perguntas e essa discussão às vezes até leva mais tempo. Bom, e a parte de tarefa, né? Cada participante vai marcar a data de parar de fumar já no primeiro dia. Às vezes, eles não. Como é o primeiro dia, tem muitas pessoas que já começam assim: eu quero parar de fumar já hoje. E tem muitas pessoas que acham que vai entrar no grupo e vai ficar fumando. Isso aí vai ser adiado por 30 dias, 60 dias, e ele acha que nunca vai parar de fumar tão cedo, vai ser uma coisa mais para frente. Quando você fala que ele tem que marcar a data, a pessoa dá uma assustada. Mas aí você vai explicar direitinho quando que ela vai marcar, né? Pedir para os participantes para lerem a primeira sessão do manual de participante, incluindo o teste sobre os aspectos do tabagismo. E marcando o dia de fumar. A pessoa, ela está lá naquela primeira sessão, ela pode marcar de parar de fumar a partir do outro dia, né? O ideal é que você estimule a pessoa a ela parar de fumar até o início da terceira sessão. Por quê? Porque na última sessão você consegue ver se essa pessoa conseguiu ficar pelo menos uma semana sem fumar. Nem todo mundo vai conseguir parar de fumar na última sessão. E aí vão ocorrer alguns reencontros para isso. Mas você estimula ela. Aqui eu deixei um exemplo que as reuniões eram todas as quintas-feiras. As quintas-feiras, a primeira sessão aqui seria no dia 5, uma quinta-feira, dia 5. Aí você vai falar para as pessoas: olha, vocês têm até o dia 18 para parar de fumar. Vocês podem marcar qualquer dia entre essas datas. Aí a pessoa ela vai e escolhe. Eu quero começar, então, a partir da próxima sessão, ou eu quero adiar mais um pouco, e aí ela escolhe entre esses dias. Tem que ser estimulada para fazer nesses dias aí. Bom, esse foi o roteiro da primeira sessão. As outras sessões, elas têm
um roteiro bem parecido, né? É atividade individual, né? Tem as estratégias e informações que vai dar, a revisão e as tarefas. E elas seguem sempre da mesma forma, né? Chegou, os participantes chegaram, vai estimular, né, cada participante, perguntar como que foi essa semana, tá animado, como que foi a recepção em casa, etc. Vai mudar as estratégias e informações, né? A segunda sessão, são os primeiros dias sem fumar. Então, nos primeiros dias sem fumar, a pessoa vai ter uma síndrome de abstinência, vai ter aquelas fissuras por fumar. Então, isso tudo vai ser discutido nas estratégias e informações. Você vai passar para essas pessoas que elas vão sentir uma síndrome de abstinência e que elas têm que fazer para que isso não ocorra. Vai ensinar métodos de respiração profunda, de relaxamento, né? Fazer com que a pessoa possa beber água quando está com vontade de fumar, ou então comer um alimento de baixa caloria, né? Como um pedacinho de cenoura, etc. Bom, mas o roteiro é bem parecido. E aí vai seguindo na segunda sessão. A terceira é como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar. A mesma coisa, né? Atenção individual. Aí, a partir da segunda sessão, a parte de estratégias e informações elas vão ficando menores. Por quê? Porque na atenção individual as pessoas vão falando mais, vai tendo mais discussão, e a parte de passar informações, elas vão diminuindo. Você já passou os malefícios que o cigarro faz, você já falou quais são os métodos de parar de fumar, já vai ficando menos coisa para falar e mais coisa para ouvir, né? Nessa fase aqui, vai ser vencendo os obstáculos, né? Um deles é o ganho de peso, que é bem preocupante por, por grande parte dos participantes. Aí você vai falar métodos para evitar o ganho de peso quando parar de fumar, vai falar sobre alimentos de baixa caloria. Pode ocorrer, né, uma interconsulta, um encaminhamento para alguns pacientes para nutricionista. O nutricionista ele pode participar do grupo também, né, assim como o odontólogo, porque todos têm muito a acrescentar. Então, eles participam dessa estratégia de informação também, e isso é muito bom. E assim, mesma coisa, revisão, discussão e tarefas, né? E na última sessão, a mesma coisa, vai estimular aqui, as pessoas já vão ter parado de fumar, a grande maioria dos grupos. Então, você vai falar como que está, sendo difícil, está sendo fácil, e aí você vai fazendo, né? As estratégias seriam os benefícios obtidos por parar de fumar. Aqui você vai discutir tanto os benefícios indiretos, né, dos participantes, aí os próprios participantes que já vão falando, né, os benefícios indiretos, né? Eu parei de fumar, sobrou mais dinheiro, né? Eu parei de fumar, não tô mais sentindo minha roupa fedendo, meu cabelo com cheiro de cigarro, não estou precisando tomar tanto banho, né? Eu já tem vários benefícios, né? A pessoa ela ela ficando um tempo sem fumar, ela não preocupa. Muitos participantes eles relatam que não conseguem ir numa sessão de cinema porque ele tem que parar para fumar no meio da sessão. E isso é uma preocupação para ele, e aí isso já não vai ser um benefício indireto que parar de fumar traz. Né? As armadilhas, os gatilhos para retornar a fumar, os extremos que são preocupantes, né? A gente, quando tá equilibrado, a gente não costuma fazer besteira, entre aspas. Mas quando está com os extremos, né, dos sentimentos, nós costumamos precisar de um apoio. E, às vezes, esse apoio é o cigarro. Para evitar que o apoio seja o cigarro, a pessoa tem que estar bem atenta a esses extremos, né? Os extremos seriam tanto a parte que leva a pessoa para
uma ansiedade, né? Com a perda de um emprego, a perda de um ente querido, problemas financeiros, né? Problemas amorosos. Isso tudo pode levar a pessoa a fumar. E também um outro extremo, né? Felicidade, a formatura de um filho, uma festa, um encontro de família. Às vezes a pessoa está ali feliz, tá curtindo aquele momento, e ela fala assim, eu estou tão bem agora que eu acho que eu vou fumar, e se eu fumar esse cigarro, eu não irei voltar a fumar. E aí, às vezes, ela iniciando esse cigarro aí, vai ser o que vai puxar o segundo, o terceiro, e aí você tem que ficar atento a esses gatilhos. E falando isso também, né, depois da revisão e discussão, e passar as tarefas, né? Estimular que os participantes troquem os números. Hoje em dia está muito fácil com um grupo de WhatsApp. Às vezes, no primeiro encontro, eles já montam um grupo, já um conversa, um apoia o outro, e assim sucessivamente. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Aqui estão as referências bibliográficas. É isso. Muito obrigado e bom curso a todos.